Problema é a disseminação de contenda. Tu tá sabendo, irmãzinha? Eu vou te contar um babado. O Senhor te repreenda. Não aceita, meu irmão. Mais uma forte revelação bíblica com o pastor Washington Almeida. Olha, meus irmãos, com as eleições para prefeito e vereador se aproximando, estamos vendo muitos crentes dividirem opiniões, como no pleito passado, nas eleições para a presidência da República, na disputa entre Bolsonaro e Lula. Veja que alguns chegam até mesmo a comentar que atualmente as eleições para prefeito em São Paulo, por exemplo, na disputa de Pablo Marçal e Guilherme Boulos do PT, também está nesse nível, gente. E mais uma vez, muitos estão se dividindo, deixando de lado os valores da palavra de Deus, simplesmente para atenderem suas necessidades pessoais. Estes buscam benefícios próprios, sem se importar com a real intenção do candidato. Para muitos, infelizmente, o que importa é tirar vantagem para si. E nesse vídeo, o pastor Washington Almeida fala sobre contenda entre irmãos, com uma dinâmica muito interessante que vai despertar todos. E é claro, além de incentivar o combate a comportamentos incoerentes de muitos irmãos que vivem em contenda e muita fofoca. Fica comigo até o final do vídeo, deixe seu like, compartilha, comenta e que Deus te abençoe. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Meus irmãos, estava aqui degustando o paladar desta palavra. Eu imagino o coração do apóstolo São Paulo, sabendo das notícias da igreja em Corinto, das coisas que aconteciam entre os irmãos. E ele certamente foi buscar a Deus. E o Senhor descortina ao entendimento do apóstolo São Paulo, para que ele trouxesse na dose certa o imunizante poderoso para fortalecer a igreja e assim banir tudo aquilo que tenta de alguma forma adentrar o seio da igreja para dissolver bases espirituais poderosas de sustentação da fé. E ele agora traz uma palavra linda e que para os nossos dias é como a luva que veste uma mão. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo não é fácil. Como é difícil você conseguir fazer com que as pessoas falem a mesma língua, sigam o mesmo propósito, dentro da dinâmica do convívio entre irmãos. Por que não falar a mesma palavra, a mesma coisa, a mesma doutrina, preservando os valores, a amizade, a fé, para que não haja alguma coisa que venha minar a segurança do convívio na doce presença de Cristo e do seu Espírito Santo. Olha para cá, para essa palavra, é forte demais. E ele começa dizendo assim: rogo. Você imagina que o apóstolo Paulo, ele disse: meus irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele queria? Que digais todos uma mesma coisa. O problema é a disseminação de contenda. Quando você fala uma coisa aqui, alguém pega e distorce a palavra, debulha a palavra, monta um verdadeiro cenário para contar para outra pessoa. E sendo ambos da mesma sociedade, da mesma igreja, muitas vezes moram até no mesmo bairro, na mesma cidade. Irmão, essas coisas enfraquecem
Essas coisas, elas tiram os nutrientes espirituais que sustentam o crente. Olhe para cá. O crente com a ausência dos nutrientes poderosos dado pelo Espírito Santo para que haja koinonia, comunhão, reciprocidade, queridos, de amor, de respeito, principalmente em preservar os valores dos quais você faz parte deles. E ele diz aqui com tanta propriedade, ele disse que digais todos uma mesma coisa. Quando alguém chegar dizendo, rapaz, eu soube isso, isso e isso, ele disse, não, aconteceu assim, é dessa maneira. Aí o camarada já sai, chega em outro, tentando desvirtuar o princípio das coisas, mas quando chega no irmão que preserva valores, vai dizer, não é do jeito que você está falando, não. Você não esteve na reunião, não te vi na igreja, por que tu está falando desse jeito? Aqui foi assim, e ele conta do jeito que o outro falou. Pode até fazer 10 tentativas, mas quando encontra pessoas de um coração recíproco, aleluia, na absorção gloriosa, no emanar glórias, reconhecimento e louvores a Deus e absorver da sua presença pelo Espírito para a nutrição poderosa da vida espiritual com reflexo na sua vida material. O que acontece? Ele vai dizer, foi dessa maneira, não como você está dizendo. Então nós temos que ter cuidado com quem vem parar na nossa casa. Tu tá sabendo, irmãzinha, eu vou te contar um babado. Tu tá sabendo que tá assim, o pastor falou isso, mas quando você tá no culto, que você participa de culto, que você sabe, gravou no teu coração, guardou tudo que o pastor falara, todos estavam ali ouvindo, você já corta o mal pela raiz. Você diz, o Senhor te repreenda. Você não estava na igreja, o que foi falado foi isto. Isso aqui é preservação dos valores. E o apóstolo estava preocupado porque a igreja em Corinto estava sofrendo essa disseminação de contenda. Aonde há contenda, há intriga. E aonde há intriga, há vidas que correm o risco de irem para o inferno. Feridas, magoadas e muitas vezes sem receber a visita de quem o machucou, de quem o feriu. Então, queridos, tem mais um pouquinho aqui. Aí ele disse, e que não haja entre vós dissensões. Irmão, aprenda a dizer não. Pode ser tua melhor amiga. Pode chegar com aquele fardo desse tamanho, aquela cesta básica, bota em cima da mesa e começa a falar do teu pastor. Pega a cesta básica, entrega nos braços, diz, vá falar do meu pastor em outro lugar, aqui na minha casa não. Meu pastor é meu pastor. Enquanto muitas vezes eu estou deitado, ele está de joelho orando pela minha alma, pela vida dos que congregam sobre a sua tutela, estão sob a sua tutela. Olhe para cá. Não aceita, meu irmão. Porque se você concordar disseminação dentro da tua casa, ao mesmo que falou, embora tu não tenha dito nada, vai dizer que você falou mais alguma coisa. Então nós temos que vigiar. Por quê, pastor? Que a palavra agora está nos apertando. É porque a volta de Cristo é iminente, não demora mais. Tudo está acontecendo. Eu estava aqui analisando a parte climática do nosso planeta. Está uma coisa fora do comum. Mas nós estamos aqui firme, constante e abundante, crendo que tudo vai dar certo. Mas tudo depende de nós esmerar o nosso caráter na palavra. Não importa, não, mas é o meu candidato, o bichinho é político e tal. Falou aqui umas coisas, não aceite não, meu irmão. Porque se tu aceitar, tu tá concordando. Se tu ficar calado, tu tá concordando. Nós temos que estar lutando em defesa do evangelho. Não importa o que vão fazer conosco. Não importa. Importa que nós continuamos a nossa luta, lutando contra as forças do mal e propagando a paz e a libertação para a vida humana em Cristo Jesus. Mais um pouquinho. Eita, papai do céu. Aleluia! Oh, glória! Estou sentindo Jesus aqui, mas nós.
Aí diz assim, e que não haja entre vós dissensões. Mas olha aqui, o que é exigido para um convívio perfeito e para uma vida vitoriosa? Antes sejais unidos. Ei, meu irmão, mas está difícil. Unir pessoas está difícil. Não é fácil. Não é fácil. Nesse momento que nós estamos aí, a gente vê a quantidade, a luta que está para que o Senado consiga, a quantidade de senadores. A gente fica vendo aí a luta, a peleja, os deputados, senadores e outras pessoas pedindo, fale com seu senador. Para você ver como é difícil unir, juntar. Cada um pensa de uma maneira. Agora, quando há um objetivo, é o que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, falem a mesma coisa, pensem juntos, defendendo a mesma causa, o mesmo objetivo. Não haja entre vós dissensão, mas que sejais unidos, 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 porque sem a união se dissolve as bases. Olha só. Antes sejais unidos em um mesmo sentido ou propósito. Ô, meu irmão, quando tu fizer um plano, conversa com a tua família. A esposa com o marido com os filhos, com o genro, com a nora, com os netos. Entra em concordância, falando a mesma língua, defendendo o mesmo propósito. Deus vai abençoar o projeto e tudo vai dar certo. Agora, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, puxa para lá, não funciona. Então, olhe para cá. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Não pode ficar nenhuma sombra de variação ou de dúvida. Temos que ter convicção daquilo que defendemos. Então, meu irmão, faça a diferença na igreja. Quando se juntar aquele grupinho falando uma coisa que você sabe que não foi o que foi dito, não aceite, se afaste. É melhor você se sentar lá na ponta onde ninguém quer sentar perto de você, mas você ter a consciência tranquila com Deus, do que estar sentado numa roda de pseudos amigos, pseudos irmãos, com a tua consciência deste tamanho pesada. Então, meus queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça sobre ti seu rosto. Seja fiel. Guarda essa palavra no teu coração.